Olá! Esse vídeo vai ser um geral sobre como começar, como funciona, como treinar, como melhorar. E no final vai ter dicas gerais sobre como é que funciona tudo. Então se você não sabe nada de multivendado, ou se você já sabe um pouco e quer melhorar, esse vídeo é para ambos de vocês. Vai estar na descrição e nos comentários também os tempos para vocês pularem para as partes que vocês querem. Porque esse aqui vai ser um vídeo longo. Na real vai ser incrível se isso aqui ficar em menos de 20 minutos. Eu espero que não fique mais de 20 minutos. Eu vou ter que editar tudo isso. Então, para começar, falar sobre como começar. Acho um pouco óbvio, mas é bom sempre falar. Tu tem que saber fazer um cubo mágico vendado. Se tu não sabe fazer um cubo mágico vendado, tu não sabe fazer vários cubos mágicos vendados. Saber resolver é o básico. Se você não sabe resolver, tem um vídeo meu. Qual é o lado? Vou postar esse. Vai ter um vídeo meu de um tutorial básico. Aprenda sobre ele. E se vocês já sabem resolver, tenho certeza que vocês usem o método Ladder Pairs. Se vocês não sabem o que é Ladder Pairs, se não sabem usar o método, eu tenho um vídeo explicando sobre como é que ele funciona. E prestem muita atenção na parte de imagens, porque aqui a gente vai usar bastante imagem. E tem um motivo para isso. Imagens é melhor. Imagens fica melhor na tua cabeça e imagens são mais fortes, imagens são bem automáticas, dá pra fazer muita coisa com imagens. Em geral, é uma ótima opção. Você viu que tu só pode fazer com imagens? Não. Tem gente que consegue fazer dessa com tato multiblind, o que é horrível, mas tem gente que faz. A questão é, tu pode fazer com tato, tu pode fazer visual, tu pode fazer com áudio, mas por que tu vai fazer? É tipo, tu tem uma maratona, tu pode correr plantando bananeira, tu pode correr com uma perna. Pra que fazer isso quando tu pode fazer a forma mais fácil? Então, sim, tu pode usar outros métodos, mas eles vão ficar mais difíceis. Passou de 10 cubos vai ficar muito mais difícil. Também tem gente que usa frases para multiblind. Isso aí tem pessoas que provaram que, bem, é bom. Mas eu não vou explicar sobre eles puramente porque eu não sei como é que funciona. E realmente eu recomendo muito fortemente imagens. Se tu pode, se tu consegue, imagens é melhor. Caso tu queira saber sobre como é que usa frases, de novo, eu não sei como é que eu vou fazer, como é que se faz, então eu não vou explicar como é que se faz, porque eu não tenho como. Mas eu vou deixar na descrição o link pro vídeo dele onde ele explica. Mas eu vou falar só sobre imagens aqui. Sobre o método de resolução, tu pode usar qualquer um. Não tem muito de segredo. Se tu usa OP, tu usa OP, se tu usa M2, tu usa M2, se tu usa Turbo, se tu usa Eurosco, se tu usa ECA, G, GSC, se tu usa computadores, não importa. Qualquer método aqui funciona. Em geral, usa o método que tu tá mais confortável com. Mas porque tu não quer errar. Ainda mais que tu vai fazer vários cubos. Claro que tem vantagens em usar alguns métodos ou não. Mas a maioria é tempo. Se tu demora 1 minuto para resolver no AP e tu demora 30 segundos para resolver com turbo, tu vai demorar 30 segundos a menos por cubo, então tu vai conseguir colocar mais cubos. Ou tu vai ter mais tempo para decorar e revisar e fazer mais safe. Então a vantagem de usar um método diferente para resolver é muito mais ter mais tempo para decorar do que ser melhor. Se não me engano, o Maskov fazia 17 cubos com OP. E ele bateu vários recordes com 30 cubos para cima com turbo OP. Então usem qualquer método que vocês quiserem. E se vocês quiserem melhorar no futuro, vocês vão querer um método melhor, mas aí é um pouco natural. E é isso. Ok, chega sobre pré-requisitos e sei lá. E vamos falar sobre como é que funciona a modalidade. O método funciona até que de forma simples. Tu tem 10 minutos por cubo para resolver eles com o máximo de 1 hora. Então, se tu tentou 2 cubos, tu tem 20 minutos para resolver os 2 vendados. Se tu tentou 6 para cima, tu tem 1 hora. E vai ficar sempre em 1 hora. O sistema de pontuação também é simples. É o número de cubos que tu acertou menos o número de cubos que tu errou. Então, se eu tentei 8 cubos, eu errei 2, tu fez 4 pontos, né? 6 menos 2. Caso tenha empate em pontuação, quem tiver o menor tempo ganha. E é para isso que o tempo serve no final. Também tem isso. Se tu passou de 1 hora, dá uma batidinha em ti e tu só para e conta os pontos como tá. Então se tu tinha 2 cubos ainda pra resolver, tu tinha um cubo na tua mão, esses 3 são tudo DNF. Mais 2 são contados como mais 2, então no final, se tu fez exatamente 1 hora e tem um mais 2, tu vai ter 1 hora e 2 minutos e 2 segundos no penalidades funcionam da mesma forma. Ok, então, como treinar? Achei um pouco óbvio, certo? É só, pega um monte de cubo, embaralha tudo e faz vendado, certo? Tu pode fazer isso, mas tem umas coisas que tu tem que saber antes. E a primeira é jornada. Jornada é a única coisa que tu realmente precisa entender e precisa aprender novo para fazer multivendado. Que é basicamente, cada cubo, tu vai imaginar uma sala.
e tu vai decorar o cubo. E os pares de letras, tu vai criar imagens, e é por isso que precisa saber ler as imagens, e colocar dentro dessa sala. Então aqui eu tenho um remo com uma tala. E eu coloco esse remo e essa tala na minha primeira sala, que é o meu quarto aqui. E eu vou memorizando as imagens e vou colocando nessa sala. Sempre focando em tu tente interagir com as coisas. Então, o remo, eu imaginaria eu em primeira pessoa na minha mente, segurando o remo, sei lá, batendo numa tala. Coitada da pessoa que está usando a tala. Então, interage com a sala, faça as imagens interagir uma com a outra e faça tu interagir com as imagens. Tudo isso vai ajudar a tu não esquecer. Sério, isso é muito importante. Depois que tu terminou a tua memorização do cubo e tá tudo nessa sala, tu vai largar ele e pegar o próximo. Então tu vai se imaginar saindo dessa primeira sala, indo para a segunda sala, onde está o próximo cubo. No meu caso, essa é a minha segunda sala. Então eu imagino eu saindo aqui e indo para a próxima. Cada cubo é uma sala. Isso tem muitos motivos para ser isso. Tu não se confunde entre um e outro. Tu não vai ter esse problema de, remo é desse cubo ou era do próximo? Tu não tem isso, porque cada cubo está numa sala. E isso realmente ajuda. E 2, isso faz a memorização ficar muito mais forte. Você não tem ideia do quão isso ajuda a tu não esquecer. Eu não me considero alguém com uma memória muito boa. Na verdade, minha memória é bem média para ruim. Mas mesmo assim, eu consigo fazer todos esses cubos multivendado, ou boa parte deles. Com tudo isso que eu ensinei, vocês conseguem resolver multivendado. Certo? Meio que certo. Mas agora vai as coisas que vão ajudar muito vocês. E aí é onde eu entro no coração do multivendado, que é a parte que muita gente não foca, muita gente nem entende essa noção organização. Que, como eu falei antes, é o coração do multivendado. É a parte que tu precisa entender. Sem brincadeira, essa é a parte mais importante, em minha opinião, sobre o multivendado. E também é a parte que as pessoas menos se preocupam. O que é isso? Vocês vão entrar no multivendado, vocês vão falar, eu vou fazer, sei lá, 8 cubos. E vocês têm que saber, antes de começar a tentativa, que cubo tu vai começar a decorar, qual vai ser a ordem, em que cubo tu vai parar e revisar, quantas vezes tu vai revisar os cubos, e quando é que tu vai dizer chega e começar a resolver. Parece que é muita coisa. E mais tarde eu vou começar a dar umas dicas de como fazer isso. Mas basicamente, tu não quer pensar em nada durante a tentativa. Lembre que vocês estão decorando vários cubos. E vocês não querem ter nada na cabeça a não ser os cubos que estão resolvendo. Tu não quer, lá na metade, pensar, meu Deus, o que eu faço agora? Tu não quer criar uma nova sala lá no meio da tua tentativa. Tu não quer sair aqui e pensar, o que eu faço, basicamente. Tudo tem que estar bem calculado e bem pensado antes da tentativa começar. Por que isso? Cansaço. Qualquer coisa que tu faça que não seja decorar, vai te cansar. E cansaço é um problema. Faz tu errar. Porque uma cabeça cansada vai memorizar errado, vai fazer coisas ao contrário, vai fazer vários errinhos idiotas, vários errinhos besta, que vai te causar 1, 2, 3 cubos. Então tudo que tu pode fazer para evitar cansaço no meio da tentativa vai ser maravilhoso. E eu vou repetir muito cansaço durante esse vídeo, porque isso é o foco. Muito do multivendado é tu aprender a controlar teus próprios recursos, e por recurso é tipo tua energia, o teu foco, e pegar tudo isso e conservar ela, para chegar no final da resolução e tu não se sente cansado. Porque é assim que tu vai ter o melhor performance. Ok, como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu comentei foi se organizar. Antes de começar uma tentativa, saibam como é que vocês vão fazer. Mas também agora eu queria falar um pouco sobre uma outra coisa. O que são blocos? Literalmente tu pega a tentativa que tu for fazer, então, sei lá, eu vou tentar aqui 16 cubos, já que são 16, e o jeito que eu divido em 8, então seriam 2 blocos de 8, e cada bloco é como se eu fizesse uma mini multi-blind. Então, eu começo a decorar esse bloco, vou um por um, terminei de memorizar o bloco inteiro, eu começo a revisar ele, aí geralmente, dependendo da tentativa, eu dou uma revisada de novo, só pra tipo, ter certeza, e depois que eu terminei esse bloco, eu vou pro próximo e repito. Enquanto eu tô num bloco, eu não mexo no outro. Enquanto eu tô num bloco, eu só reviso e memorizo as coisas dentro do bloco. Então é como se eu fizesse vários mini multiblinds dentro da minha tentativa de multiblind. E para que isso serve? Facilita muito você separarem as coisas.
Em vez de pensar, a partir do quarto cubo eu vou lá e vou revisar. Não. Eu vou memorizar um bloco, terminei de memorizar o bloco, vou revisar o bloco, estou confortável com o bloco, vou pro próximo. Ok, precisa ser 8 cubos o bloco? Não. Se tu estiver fazendo, sei lá, 6 cubos, uma coisa legal que tu pode fazer é um bloco de 4 e um bloco de 2. Se tu estiver fazendo 10 cubos, dá pra fazer um bloco de 6. Ou tem gente que gosta de fazer 2 blocos de 4. Vejam vocês o que vocês gostam de fazer. Então, um resumo do que eu falei basicamente até agora. Peguem a tentativa de vocês e dividem em blocos. Cada bloco, vocês vão memorizar todos os cubos em sequência. E presta atenção, em sequência. Muitos erros que as pessoas fazem é começam a memorizar e pega o primeiro cubo, aí pega o segundo e revisa o primeiro. Aí pega o terceiro e revisa o primeiro e o segundo. Pega o quarto e revisa tudo. E cada um que pega vai revisando. Isso é horrível. Isso só cansa vocês e é muito ineficiente. Então vocês dividam a tentativa de vocês em bloco. Fizeram um bloco de 4, decoram os 4 cubos em sequência. E só daí vocês voltam pro primeiro e revisem. Mas quando eu chego no primeiro cubo, eu não lembro mais de nada. Sim, você não lembra mais de nada. Eu também não lembro mais de nada. Quando eu faço isso com 8 cubos, quando vocês revisam a primeira vez, vocês daí vão começar a lembrar. E vocês gastam menos tempo, vocês gastam menos energia e funciona. A melhor parte que funciona. Eu já vou entrar mais em detalhes sobre a questão de revisão, então não se preocupem com isso. Mas é basicamente isso. Dividam a tentativa de vocês em blocos, memorizem todo o bloco, aí comecem a revisar o bloco. Outra coisa importante, não importa quantas tentativas vocês fizerem, você sempre deixa um cubo de fora. Então, sei lá, eu tenho aqui 16 cubos, eu faço 8, 7 e 1 de fora. O que a gente faz é memoriza tudo como se fosse multi-blind. Esse aqui memoriza como se fosse blind. O último cubo que tu faz, que tu memoriza, bota a venda, faz ele, larga e aí começa o multi-blind. Aí você não precisa revisar 3, 4 vezes, já que ele é o último que está fazendo. Então é isso, dividam em blocos, saibam quantas vezes vocês vão revisar cada coisa ou não, e deixe o último cubo de fora também. Já que tu está trabalhando com tantos cubos, é importante falar um pouco sobre erros. Um erro super comum que se tem no vendado é tu terminar o cubo e tem 2 meios, ou 3 quinas, ou 2 quinas viradas. Ninguém gosta disso, mas tem um motivo por causa disso. Pode ser porque tu usou o algoritmo errado, pode ser porque tu esqueceu de decorar algum flip, mas em geral é porque tu memorizou errado. Ok, tem uma coisa que a gente chama de tracking, que é basicamente o caminho que as peças fazem no cubo. Então tu tá fazendo todo o caminho da peça quando tu decora. Então, GC, XK... Mas aí acontece uma coisa. O meu K... e não se preocupem, meu esquema de letras é diferente dos PEFs. Mas em vez de mandar... Tá, aqui é verde. Em vez de mandar pro lado verde, eu sem querer mando pro outro. Então, G, C, X, K... Em vez de mandar pro V, eu mandei pro meu J. E eu não percebi. Foi totalmente eu perdi o foco e sem querer errei. Aí eu continuo. G, R, B... Q, M, E, E. O que isso acontece? Eu vou mostrar o que acontece. Eu vou resolver todo o cubo. Olha o que aconteceu. A peça que eu sem querer coloquei ao contrário, ficou ao contrário. Isso a gente chama de um erro de tracking. Isso é super comum no multivendado, porque já que tu está decorando vários cubos, é super fácil isso acontecer. Então o que a gente faz para evitar isso? Eu posso só dizer LOL, prestem mais atenção, o que também é uma solução, mas não é a solução. Então, basicamente tem 2 tipos de revisões. E uma delas a gente chama de hit tracking, que é basicamente, tu foi lá e decorou todo o cubo, tu fez todo o caminho das peças e tudo mais. Largou e vai pro próximo. E tu vai indo, vai indo, vai indo. Quando tu for revisar, a primeira vez, sempre olhe para a peça e faça todo o caminho dela de novo. E revisando tudo aquilo que tu tinha memorizado antes, mas olhando para as peças. E se focando em ver se está tudo certo. Isso a gente chama de hit tracking. E a vantagem dela é, ela te ajuda a revisar, ela te ajuda a achar erros. Então se tu fez algum desses errinhos que eu comentei, tu vai conseguir consertar. E é bastante rápido em relação ao outro tipo de revisão que eu vou comentar. Mas eu digo que a primeira revisão sempre tem que ser esse tipo.
Retracking. Sempre revisem refazendo o caminho das peças. É mais rápido e vocês corrigem erros. Ainda mais porque, como eu comentei antes, é super comum vocês decorarem todo o cubo, começarem a revisar e você não lembra de nada. Porque isso é comum. Tu recém decorou ele. Então te ajuda a cansar menos e te ajuda a achar erros. O outro tipo de memorização é tu realmente tentar lembrar. Então, lembra aquela memorização lá do começo, que eu dei como exemplo? Era um remo e era eu segurando um remo, batendo em alguém de tala. Eu iria parar, eu não iria olhar pro cubo e tentar lembrar o que eu decorei. Ele também tem prós e contras. O grande pró é que, como uma revisão, ela é muito mais forte. Revisar desse jeito, a memória fica muito mais forte na tua cabeça. E se tu conseguir lembrar todo o bloco de cabeça, sem esquecer de nada, é quase certo que tu não vai errar, ou tu vai errar muito pouco nesse bloco. O problema, tu se cansa mais, e de novo, considerando que a gente não pode cansar muito, isso tem momentos e momentos, é mais demorado, e é muito fácil tu pular algo na memorização e não perceber. Então, às vezes tu pode, sei lá, tu pulou o último par sem ter lembrado, ou pulou a paridade e não percebeu. E na tua revisão está tudo perfeito. Daí tu vai resolver, terminou, tá tudo errado. Tu fica tipo, ué, o que aconteceu? Eu tive muito disso na minha vida. O que eu uso, e agora eu vou falar um pouco sobre o que eu faço. Vocês podem pegar como recomendação ou não. Mas, por exemplo, nessa tentativa aqui de 33 cubos, eu iria pegar um, deixar de fora, que é pro 3 blind. Esse aqui é meu primeiro bloco. Revisaria. Faria uma primeira vez e revisaria com retracking. Iria para esse. Memorizaria uma vez. Retracking. 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 E, se eu estivesse no muito safe, eu iria voltar para cá e tentar fazer a memorização tentando lembrar. Aí eu voltaria para cá e tentaria fazer a memorização tentando lembrar. Aí eu iria para cá, faria uma memorização, retracking. E eu provavelmente, se eu quisesse safezão, retracking de novo. Memorização, retracking, que daí já que é o último, e eu vou fazer logo agora, eu posso só, memorizar mais rápido. Faria. Esse seria mais ou menos o como é que eu me organizaria de memorizar e revisar. E vocês veem, eu tenho tudo na minha cabeça, porque aqui eu sei que eu vou revisar, eu vou memorizar daqui até aqui, revisar, e pra cá, daqui, aqui, revisar. Eu tenho tudo organizado. E se eu for fazer a tentativa, a única coisa que está na minha cabeça é salas, imagens, e é isso. Certo, então. Eu já falei sobre organização, sobre o que tu precisa, os métodos que tu precisa, sobre revisão, sobre não se cansar. O foco eu acho que é um pouco óbvio, vocês têm que se focarem. A questão de não se cansar também ajuda no foco, então, né? Treino agora, gente. Vocês já sabem tudo. E vocês querem treinar. É só treinar, né? Sim, é só treinar. Mas tem umas outras coisinhas que vocês podem fazer pra ajudar nesse treinamento. Por exemplo, vocês podem pegar quantos cubos vocês quiserem e tentar fazer em menos de 1 hora. Isso é muito legal. E vocês têm que fazer isso 1 hora ou outra, porque esse é o treinamento. Isso é o que vocês têm que fazer. Mas às vezes é legal, por exemplo, sei lá, tu consegue fazer 14 cubos. Ok, tu consegue fazer 14 cubos em menos de 1 hora. Mas... então tenta 18. Tu vai para mais de 1 hora. Certeza. Tu vai pular tu vai passar da 1 hora. Mas é um pouquinho de propósito. É pra vocês treinarem a quantidade de coisa. É pra vocês treinarem as salas novas, pra ver se o que vocês estão fazendo funciona bem com mais cubos. E aí mais pro futuro talvez tu treine pra fazer isso ficar em menos de 1 hora. Mas a primeiro instante se foquem sempre em acertar todos os cubos que tu tentou. Mas também nem todo mundo tem tempo, né? E às vezes vale a pena fazer umas coisinhas menores, como por exemplo fazer tentativas menores. O que eu gosto de fazer é treinar blocos. Então eu não quero fazer uma tentativa de 25, 30 cubos, mas eu quero treinar. Então eu pego 8, que é um bloco meu, e aí eu decoro. Eu posso usar as salas que eu uso pro meu primeiro bloco, eu posso usar as salas que eu uso pro meu segundo bloco. Sei lá, às vezes eu vou fazer 33 cubos agora, então
aquele meu quarto bloco, as minhas salas não estão muito bem treinadas, eu não estou acostumado com aquelas salas. Eu faço uma tentativa de 8/8 usando as salas daquele bloco. E também serve para mais isso aí, né? Às vezes tu tá errando alguma coisa e tu não sabe o que tá errando. Tu termina tudo e simplesmente não consegue encontrar o que tu tá errando. Ou tu consegue encontrar o que tá errando, mas tu não consegue se adaptar, não consegue treinar. É estranho, tipo, tu não consegue aplicar direito. Então nesses momentos vale bastante a pena tu pegar uma tentativa menor e ir fazendo vários cubos menores. Eu botei 6 aqui, mas pode ser tipo... Eu botei 8 na verdade. Mas pode ser tipo 6, 5. Uma tentativa pequena. E vou fazendo várias vezes. Treinando uma coisa nova que tu tá testando. Talvez tu tá treinando uma forma nova de memorizar ou revisar. Talvez tu tá... Sei lá... vários motivos. Tu faz várias tentativas pequenas para ir se acostumando. Várias tentativas pequenas para tentar achar o que tu tá de errado. Então, tanto tentativas maiores quanto tentativas pequenas, as duas se ajudam, as duas se complementam muito bem. Outra coisa que é muito bom tu fazer é tu gravar tuas tentativas. E por que é bom gravar suas tentativas? Meu querido, você está vendado. Você não consegue ver absolutamente nada. E se você consegue ver, você tomou um DNF, porque você está roubando. Como diabos tu vai descobrir o que tu errou? Às vezes tu consegue olhar e falar, putz, eu esqueci tal ciclo. O putz, eu esqueci aquela palavra. O putz, esse aqui está invertido. Mas nem sempre. Às vezes tu termina e o cubo está mais embaralhado do que estava antes. Agora, descobrir qual move tu fez a mais. Ou o que tu fez. Grava tuas tentativas. Porque daí tu pode rever tuas tentativas e achar os teus erros. E confia em mim, tu vai ter muitos erros. Porque isso aqui é multivendado. O maior mito do multivendado é dizer que tu vai acertar tudo. E as pessoas que acertam tudo são mentirosas. Mas também tem outros motivos. Se tu tá preocupado com o tempo, isso é mais pra quem faz, tipo, quem tá indo pra 15 pra cima, tu vai querer ver tuas filmagens e dar uma olhada na questão de tempo. Por exemplo, tu vê o teu primeiro bloco e tu vai querer descobrir quanto tempo tu demorou no teu primeiro bloco, pra ver se tu demorou demais e descobrir por quê. Numa dessas aí, eu tava revendo minhas filmagens pra analisar elas e eu vi que o meu segundo bloco, por algum motivo, eu demorava 1 minuto a mais do que o meu primeiro bloco. Sem motivo nenhum, ele não estava mais difícil e era meio que padrão. Então eu fiz várias tentativas menores de 8 cubos para treinar aquelas salas, achar o que tem de problema naquelas salas. E eu descobri que por algum motivo eu diminuí a velocidade no segundo bloco sem motivo nenhum. E depois disso eu só vi 1 minuto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Tem uma que eu esqueci total. Treinar 3x3 vendado também. É meio óbvio, mas se tu fica melhor no 3x3 vendado, tu fica melhor multivendado. Se vocês querem ficar bom no multivendado, vocês tenham certeza que vocês estão bons no 3x3 vendado também. Ou menos em par com o que vocês estão tentando. E é basicamente isso. Tudo isso que eu ensinei, vocês conseguem ir muito longe. Então, antes de terminar esse vídeo, eu vou agora falar sobre algumas dicas gerais que vocês podem fazer. E eu recomendo vocês verem ela, porque tem várias coisas interessantes aí. A primeira dica, eu acho que é melhor. Vocês não vão acontecer muito isso, de vocês estão memorizando e vocês não sabem uma imagem pra, sei lá, H e K. O que eu faço? Eu recomendo vocês, se vocês não conseguem pensar numa imagem, não fiquem forçando a cabeça de vocês em tentar lembrar essa imagem no meio da tentativa. Botem H e K no meio da memorização. Fica horrível, fica. Mas vocês vão ter um monte de cansaço e vai ser muito pior em geral de vocês tentarem, tipo, se forçar a achar uma imagem e vocês se cansaram, perdendo o foco lá das outras memorizações e de repente tudo vira uma bagunça. Então, no momento, peguem os pares de letras e coloquem na sala e decorem desse jeito. Depois que terminou a tentativa, procurem uma imagem para esse par. Sei lá, o HK, vocês podem usar Hulk, vocês podem usar Hook, o Capitão Gancho. Porque isso vai ser melhor para vocês. Porque vocês vão achar imagens melhores para vocês. E vocês não vão se cansar no meio da tentativa. E pouco a pouco vocês vão criando a lista de vocês de imagens, dependendo do que vir. E nesse sentido, procurem sempre usar as mesmas imagens para os mesmos pares. Então, sei lá, AB. Se vocês usam abelha e a abelha funciona, usem sempre abelha. Deixa eu pegar um par aleatório aqui. ZH. Nossa, China. E o motivo disso é cansaço. Quanto mais vocês automatizarem, ou seja, quanto mais vocês olhem para o par e já veem a imagem, e quanto mais vocês usam as mesmas imagens, melhor fica, mais rápido fica, menos cansativo fica, em geral fica melhor para todo mundo.
Então, no meu momento atual, tipo, seria China, o pool do Kung Fu Panda com Kratos do God of War. E aí é uma coisa a menos que vocês têm que se preocupar, porque vocês não precisam ficar tipo, se quebrando para usar as imagens, vocês estão sempre usando as mesmas. E vocês só se focam na história que você tem que fazer no meio da sala. Para a terceira dica eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, como é que eu funciono com a questão de flips. Porque vocês vão lidar com flips uma hora ou outra na tentativa de vocês. E eles são meio chatos, de lidar. Uma coisa que tu pode fazer é memorizar uma peça por cada no flip. Então, e usar imagens. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um flip aqui, um flip aqui. Eu posso tanto decorar o M, que são minhas... é como se fizesse uma quebra de ciclo, né? Pra cá o U, o meu U. Pra cá que é o M, o meu M. E daí eu decoro, tipo, o número 1. E aí aqui seria K e Z, que eu decoro dragão, Kaiser. Outra possibilidade é só tu memorizar visual. É estranho, mas muita gente faz isso. Eu sei que o Graham ele já comentou uma vez que faz isso. Tu literalmente decora, só que tipo, tu decora que essas duas peças estão enquanto tu imagina a sala tua. Assim tu não se confunde. O que eu faço um pouquinho diferente. Eu imagino a última imagem minha da sala, segurando o cubo, segurando onde está os flips. Que daí eu sei que tipo, terminou tudo e a bateria, e eu consigo ver a imagem da bateria segurando o cubo assim, então eu já sei que esses dois aqui, então eu já faço o flip deles. Quando é só uma peça flipada, eu geralmente só decoro a imagem daquele jeito, primeiro jeito que eu expliquei, de fazer uma imagem com ela, porque eu acho mais prático. Quando tem mais de uma peça, daí eu decoro o visual. Vocês podem experimentar vocês mesmos. Isso é mais ou menos como é que eu faço. Essa próxima dica ela é importante. Tenham noção do seu espaço. Isso é uma coisa muito importante, porque em campeonato e treinamento de vocês têm que ter noção muito de espaço. Então, botem uma venda e falem, eu quero pegar o cubo do quarto bloco. E vocês vão lá e peguem. Vocês não querem pegar os blocos errados, vocês não querem pegar os cubos errados. Então tenham noção do espaço de vocês, tenham noção dos limites do espaço de vocês. E também tem uma outra questão que é o que fazer com o cubo que tu acabou de resolver. Tem duas coisas que tu pode fazer. A primeira é tu colocar onde o cubo está, que ocupa menos espaço, mas tem o problema de que ele já atrapalha para pegar os próximos cubos. Então, por exemplo, aqui, se eu só largasse o cubo, é muito mais fácil pegar. Se eu boto aqui, é bem mais complicadinho pegar o cubo e demora um pouco mais de tempo. Então eu não recomendo muito fazer isso. O que eu prefiro fazer e o que eu acho melhor fazer é tu botar em um lugar fora da tua área. E se vocês forem fazer isso, pelo amor de Deus, tenham noção do limite. Tenham noção até onde vocês podem levar os cubos. Vocês não querem cubo caindo, porque se o cubo cair e soltar peça, vocês vão tomar um DNF por isso. Gente, é isso. Eu já estou aqui faz um tempo bom gravando isso. Eu espero que a câmera ainda esteja gravando, porque eu vou ficar irritado se ela não estiver gravando. Sério, eu espero ver vocês treinando bastante. Eu espero ver muitos de vocês fazendo muitos e muitos cubos no Multiblind. Eu realmente espero. Eu vou ficar por aqui, esse vídeo. Eu espero que isso aqui tenha ajudado vocês. Eu espero que isso aqui seja uma boa base. Mas pelo menos, né, vocês têm tudo que vocês precisam. Ou pelo menos boa parte do que vocês precisam para se tornar bons no Multiblind. Vejo vocês por aí. Até lá.